Oi, turminha, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre sequência numérica. Vocês sabem o que é sequência numérica? Sequência numérica é um conjunto de números que precisa estar em sequência. Quando contamos os números de unidade em unidade, formamos uma sequência que costuma obedecer uma regra definida. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Exemplo: podemos contar de um em um. 1, 2, 3, 4, 5. Isso é uma sequência numérica. Podemos contar também de 10 em 10. Exemplo: 10, 20, 30, 40, 50, 60 e assim por diante. Ou até mesmo de 100 em 100. Por exemplo, 100, 200, 300, 400, 500 e aí por diante. Vocês perceberam que esses exemplos possuem uma sequência? Desta forma, então, de 1 em 1 possui uma sequência, de 10 em 10 uma sequência e de 100 em 100 uma sequência também. Existem dois tipos de sequência numérica, a crescente e a decrescente. A crescente, nós iniciamos com o número menor e seguimos para o número maior. Exemplo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na crescente, a gente iniciou pelo número 1, que é o número menor, e fomos seguindo até chegar no número 9, que é o número maior. Então, crescente é do número menor para o número maior. Já decrescente, nós temos o seguinte exemplo: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A gente começou pelo número maior e seguimos para o menor, que foi o 0. Então, a sequência decrescente, ela inicia com o número maior e termina com o número menor. Sempre pensando, então, que o crescente é do menor para o maior e o decrescente é do maior para o número menor. Conseguiram entender o que é sequência numérica? Bom, sequência numérica é um conjunto de números que precisa seguir uma ordem. Já que a gente viu um pouquinho do assunto sobre sequência numérica, vamos fazer o livro de matemática, das páginas 57 a 59. Na página 57, a gente tem um cálculo mental. Vamos ler juntos? Pedro marcou no calendário os dias que ele foi ao parque no mês de julho. Repare que os quadradinhos pintados seguem um padrão. Pedro foi ao parque a cada 3 dias, começando no dia 1. Vocês repararam que aqui tem uma sequência? Ele foi ao parque de 3 em 3 dias, então tá marcado 1, 2, 3, que ele começou no dia 1. Então a gente conta aqui: 1 no 1, o 2 e o 3, uma sequência. 4, 5, 6, outra sequência. 7, 8, 9, outra sequência. Tudo bem? Escreva a sequência numérica que representa os dias que Pedro foi ao parque. Vocês vão escrever os dias que o Pedro foi ao parque. A parte que está marcada. Deu para entender? 2. Os amigos de Pedro também pintaram em um calendário os dias em que eles foram ao parque no mês de julho. Porém, no calendário deles não é possível ver os dias. Observe atentamente e escreva a sequência numérica que representa os dias em que cada um deles foi ao parque. Uma dica que eu dou para vocês é vocês observarem que o calendário do Marcos e da Juliana é igualzinho ao do Pedro. Então, vocês podem fazer assim:
para vocês conseguirem visualizar melhor. Vocês colocarem os números no calendário. 1, 2, 3 e assim por diante. E aí, ver os dias que o Marcos e a Juliana foram ao parque e anotar a sequência do Marcos e depois a sequência da Juliana. Tudo bem? Letra A. É possível que Pedro tenha se encontrado no parque com Marcos em algum dia? Vocês vão olhar os dois calendários. Aí vocês já vão ter colocado os números, porque aí vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. Vão olhar o do Marcos e do Pedro e ver os dias que estão marcados e ver se eles se encontraram em algum dia. Se sim, vocês vão colocar esse dia, se não, é só colocar que eles não se encontraram. Juliana encontrou Pedro no parque. Em qual dia ela pode ter se encontrado com Pedro? De novo, vocês vão olhar o calendário da Juliana e o calendário do Pedro. As marcações do Pedro e as marcações da Juliana. Eles se encontraram no parque. Então, vocês vão colocar quais dias eles se encontraram. Tudo bem? As páginas 58 e 59 é o Volta e Revira. Nessas páginas, a gente vai rever um pouco do conteúdo que a gente viu nesta unidade. Vamos ver juntos? 1. Observe e responda as questões. A. Nesta imagem, há figuras geométricas planas ou não planas? Nesta imagem aqui, são figuras geométricas planas ou não planas? Aí vocês vão responder. Como você descreveria essa imagem a um colega? Aí vocês vão anotar. Como é que vocês iriam descrever esta imagem? Aí vocês colocam aí na letra B. 2. O que estas pirâmides têm de parecido e de diferente? Vocês vão observar as duas imagens e ver o que elas têm de parecido e o que elas têm de diferente. 3. Observe a ilustração e complete a frase. Cida e Dairo observam uma pirâmide. A vista de Cida é... A Cida, aqui a gente vai rever os pontos de vista. A Cida está olhando a pirâmide de cima. Então, esta aqui é a vista de Cida. E o Dairo está olhando por outro lado. Aí vocês vão responder. A parte da pirâmide que Dário vê tem a forma de um... Que forma que é esta? Que forma geométrica que o Dário está olhando? E de qual cor que é? Aí vocês vão olhar aqui e vão anotar. Tudo bem? Página 59. Marque todas as figuras que são necessárias para montar o modelo de pirâmide abaixo. Vocês vão olhar todas essas pecinhas e só vão marcar as que são necessárias para montar esta pirâmide, ok? 5. Ligue a figura geométrica à frase certa. Temos duas figuras geométricas aqui em cima. Embaixo temos duas frases. A primeira: se alguém olhar de frente, de lado ou de cima, verá um quadrado. A outra: se alguém olhar de cima, verá um círculo. Vocês vão observar a imagem e ligar a frase correta. Tudo bem? Bom, aqui nós temos um quebra-cuca. Tina e Glória observam uma pilha de caixas. Desenhem nas malhas abaixo a vista que cada uma delas tem da pilha. A vista da Tina, ela está observando a pilha de caixas de um ponto de vista. E a Glória
está observando de outro ponto de vista. Vocês vão desenhar aqui, na malha, o ponto de vista da Tina, das caixas, e do lado, o ponto de vista da Glória. Bem simples, bem fácil, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida que tenha ficado ou surgido durante a atividade, é só mandar mensagem que eu vou estar respondendo. Um beijo e até a próxima!